Hoje, durante o dia, uma palavra saltou à minha mente. A palavra remoção. O ato de, ou o efeito de remover, de tirar, de mudar de lugar. Não necessariamente de destruir, de eliminar, mas simplesmente de mudar de lugar. Hoje nós temos ouvido muito a palavra ressignificar, dar um significado novo àquilo que te aconteceu. Alguns chegam a dizer que nosso ministério está diretamente condicionado às nossas dores. Na maioria das vezes é na dor. Eu tenho um ministério de família e foi a minha maior dor não ter um pai, não ter uma mãe. Dá um significado novo para isso, conseguir obter êxito na hora de remover algumas coisas. Mas a história que veio à minha mente foi a história da arca, da aliança. E como num período as pessoas tiveram tanta dificuldade para removê-la, para mudar essa arca de lugar. E eu quero mostrar algumas coisas que tocaram o meu coração de uma forma profunda e eu acho que dá uma bela aplicação para essa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, verso 12. Eu queria que você, vai ser uma palavra pequenininha. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti a carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção. O texto narra um momento onde as pessoas estão indo oferecer sacrifícios ao Senhor. E 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, exercem um nível de autoridade tão grande que aqueles indivíduos que estão sacrificando precisam se submeter a esses 2 rapazes. E qual era o problema desses rapazes? A quebra de princípios. Eles estão querendo provar e ter coisas que Deus não autoriza. Pelo menos que seja feito antes dele. Eu não sei se você reparou, mas o homem responsável, ele está dizendo para Ofni e para Finéias: vamos fazer o seguinte, cara,
Primeiro, vamos oferecer ao Senhor, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E depois que estiver resolvido as questões com Deus, aí você pega o que você quiser. Ele disse: não, não é assim que eu quero segundo o meu modelo. Ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu vou pegar a força. E assim era a vida desses dois rapazes. É dessa forma. Eu só preciso que você entenda isso para que eu te mostre a próxima fase dessa história. Mas antes eu preciso que você entenda quem são esses caras, como eles se comportam, o que eles fazem, quem eles são. São pessoas desobedientes a Deus, descompromissadas com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. 1 Samuel capítulo 4, verso 2. Preste atenção. 1 Samuel 4, 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos inimigos. Vamos lá. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de... Presta atenção. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, junto de Israel, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra, verso seguinte, os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao... Presta atenção em mim aqui agora, vai ser rapidinho. Eu acho isso maior barato, porque presta atenção. A turma está lá na peleja lutando, quando de repente eles não conseguem êxito. Os filisteus estão prevalecendo, o povo de Deus está perdendo. E aí então eles têm uma ideia: por que será que Deus está permitindo a nossa perda? Vamos fazer o seguinte: vamos a Siló e vamos trazer lá de Siló a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Vamos trazer a arca da aliança para o meio da batalha, porque aí, com a arca da aliança, Deus vem e nos dá isso. Isso é o maior barato. Pastor, o que isso representa? Que tem gente que acha que pode usar coisas como um amuleto da sorte. Basta botar um crucifixo no peito que eu estou protegido. Vou botar uma Bíblia na frente do meu carro para ninguém me roubar. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se comporta como se as coisas de Deus fossem meio que algum instrumento da sorte? Vou botar ali, porque se eu botar um louvor na minha casa, nossa. Tem gente que gosta dessas coisas. Eles pensavam igualzinho. Eles estão perdendo a batalha. Ele falou: traz o amuleto da sorte, a arca da aliança, porque a hora que a arca chegar aqui, nós vamos ganhar, porque Deus chegou. Chegou onde? No objeto? Não, não é de hoje, que Deus nunca caminhou em coisas, e sim em pessoas. Se você acha que isso é algo só do Velho Testamento, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, você está enganado. No Velho também. Os caras levaram a arquinha chegou, mas olha quem é que está trazendo.
Quem é? Volta lá um pouquinho, só para ele ver os dois indivíduos que eu preciso mostrar. Volta um pouquinho onde está Ofni e Finéias. Você que está aí com a tradução. Presta atenção. Ó, os dois filhos de Eli, Ofni e estavam com o amuleto da sorte. Eram os dois caras. Eles estão trazendo a arca representa a Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas quem é que está trazendo? Os dois não cegos. O Zé Ruela, do desobediente. Mas Deus não está ali, está na arca. Tanto está na arca, que quando o júbilo se estendeu, quando o povo viu, se alegou com a presença da arca, a Bíblia diz que a terra estremeu, e o povo falou, ganhamos. Só que deu ruim, irmão. O negócio não deu para ganhar, não. Bota aí. Vai para o verso seguinte. Pelo que os filisteus, olha que maneiro, quando a arca chegou, os filisteus se atemoriam, porque diziam, Deus veio e diziam mais, o que os filisteus, presta atenção, filisteu, vamos tratar aqui os incrédulos, aquela turma que vivia na idolatria, o que os filisteus disseram? Ai de, que tal, eles nunca tinham visto aquilo, a terra estremecendo, era um negócio amedrontador, mas olha o que os filisteus disseram, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao... Vamos embora. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos... como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e... Essa frase indica que os caras estão dizendo, aí rapaziada, nós estamos lascados mesmo, e pelo menos nós vamos morrer lutando, porque o Deus deles é o Todo-Poderoso, que deu vitória a eles sobre os egípcios, e nós, isso aqui é praticamente uma sentença de morte, vamos morrer, mas vamos morrer lutando. Eu acho isso tão interessante, ver o incrédulo acreditando mais em Deus que alguns crentes. Os caras estão dizendo, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer lutando, porque o Deus desses caras o Deus desses caras é bom. E vamos embora para frente, vamos morrer. E eles vão lutar para morrer, eu gosto disso, ó. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi... Os caras não perderam. Os caras ganharam. E fugiram, cada um para a sua. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Verso seguinte. Eu leio bastante aqui porque o pessoal quase não lê em casa. E foi tomada a arca e os dois filhos morreu. O Ofni e o Finéias. Morreram. Isso é legal. O pastor está falando que os caras morreram e é legal? Não, eu estou dizendo que a postura deles precisa morrer. A postura de nós quando não temos compromisso de Deus, que achamos que Deus não está em primeiro lugar, que as coisas de Deus não devem ser examinadas com carinho, com respeito, com exatidão. Quando queremos abrir algumas concessões para viver o que Deus tem para nós. O Ofni e o Finéias morreram. E aí o pessoal volta para avisar, que eu não posso ler tudo também, você lê o restante de casa. Voltaram para falar do Eli, o pai dos dois, e falou, seus filhos morreram, e roubaram a arca, o amuleto foi embora. Aí o Eli virou para trás assim, quebrou o pescoço, morreu também, terceiro morrendo. Note que até o presente momento não morreu nenhuma mulher. Agora que vai morrer, a mulher do Finéias, que está grávida, entra em trabalho de parto, morre. Note que é 3-1. 3 homens morrendo para uma mulher. A estatística continua até hoje. Eu fui esse dia num trabalho de terceira idade, tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Eu voltei para casa doido, falando, aqui em casa você morre primeiro. Olhe para mim, preste atenção aqui.
Dá uma olhadinha nessa história. Por quê? Porque a arca da aliança foi tomada. E agora ela está de posse dos filisteus. Os filisteus falando, se a gente já estava ganhando sem a arca, imagine com a arca. E leva a arca. Sabe o que eu acho engraçado? É que eles não tinham nenhuma noção de como deveriam carregar a arca. Provavelmente todo mundo encostava, todo mundo tinha curiosidade, e nada aconteceu. Note que quando alguém que sabe o que deve fazer e não faz, o problema é muito mais grave do que alguém que sabe o que deve fazer. Ou aquele que não sabe, recebe uma recompensa muito mais branda. Os filisteus estão levando a arca, é verdade. Estão removendo a arca para o arraial deles. Aí o texto diz que deu um problema nas hemorroidas. Estou falando sério, depois você lê. A Bíblia é muito engraçada, né? Deu uma crise de hemorroida. Até os bichos estavam com problema de hemorroida. Está escrito, gente, estou brincando não. Por quê? Eu também não sei. Certo? Eu sei que eles estão se lascando com a arca da aliança. E ao invés de dar sorte, está dando azar. Mas por quê, pastor? Porque com Deus não se lida assim. Não é uma peça, não é uma Bíblia, não é uma coisa, é um coração. Deus não rejeita um coração contrito e quebrando isso. Os filisteus ficam doidos, manda a arca para ali, manda para lá, manda para cá. Onde a tal da arca vai, a arca dá problema. Aí o texto diz, quero mostrar para você. E eu fiquei maravilhado olhando isso hoje. Deixa eu pegar aqui um texto. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após isso. A arca está lá. Quem está tomando conta da arca agora é Abinadab. E seus filhos Uzá e Aiô. Eles que estão tomando conta da arca não tem problema nenhum. Ninguém está morrendo, não tem problema. Não tem. A arca está lá. E não há nenhuma problemática. Porém, o capítulo 6 de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 3, ou capítulo 6, verso 1, coloca para mim. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo, e tinha consigo a Abalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Eu gosto dessa estrutura. Davi prepara um ambiente extraordinário para que a arca fosse removida. Ele tem um intuito, levar a arca para Jerusalém. Esse é o propósito. Sabia tudo aquilo que tinha acontecido, a morte dos sacerdotes, toda a situação desagradável, os problemas que deram para os filisteus, e em outros lugares por onde a arca passou. Mas agora Davi, ele quer levar a arca para Jerusalém, e ele procura fazer da melhor maneira possível. A minha pergunta é, será que não há um sacerdote? Será que não há ninguém que seja capaz de dizer, Davi, como é que se remove a arca? Como é que ela deveria ser conduzida? Como é que as coisas deveriam suceder? O texto diz que põe para mim, verso 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aiô, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon,
Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois deixavam pender, ela ia cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu junto à arca de Deus. Eu não vi nenhum filisteu morrer porque mexeu na arca. Mas quando aquele que deveria saber como manuseava fez aquilo que não deveria fazer, ele morre. A alegria da festa dá lugar à tristeza e as pessoas começam a ficar preocupadas. O próprio Davi continua, que eu já vou terminar, coloca o texto seguinte: Davi se contristou porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá, chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ele sabe que a arca já deu problema para quem? Para Ofni, para Finéias e para Eli. Já deu problema para filisteus e outros mais. Esteve na casa de Abinadab durante 20 anos e não fez nenhuma diferença. Davi agora quer levar a arca, a presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo trazer quem para a minha vida? Você viu na palavra da oferta? A intencionalidade daquele que faz vale muito mais do que o feito. É por isso que Jesus olha para uma oferta pequena e diz que ela é grande, por causa da intenção. Quando Davi olha para isso, é lógico que ele fica com medo. Uzá acaba de morrer, ele disse: tem uma coisa que eu não quero fazer, é mexer com essa arca. Esse negócio anda matando todo mundo, eu estou com medo disso. Mas o mais interessante para mim é o verso seguinte: então não quis Davi retirar a arca do Senhor, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Verso seguinte: e a arca do Senhor ficou em casa de Obed-edom, o geteu, quanto tempo? Quanto tempo? E abençoou o Senhor e toda a sua. Aí, meu irmão, eu fui caçar quem é esse cara, porque não faz sentido. Uma arca que mata sacerdote, dá problema para filisteu, mata o outro que está querendo até de certa forma proteger, ajudar. Porque me parece que com Deus fim não justifica o meio. Sabe quem é Obed-edom? Ninguém. Eu procurei o cara, depois se você soubesse, me avisa. Ele é um geteu, não fala nada dele. Ele não é profeta, ele não é sacerdote, ele não é ninguém. Ele não é ninguém famoso, ele não é ninguém relevante, ele não é ninguém poderoso, ele não é ninguém que tem um pedigree, alguma coisa que justifique que a casa desse cara prospere. Porque está todo mundo olhando para a casa dele, esperando que aconteça o quê? Morte. Está todo mundo olhando para a casa do Obed-edom. E quem ele é? Ele é um cara comum, que resolveu servir a Deus. Pare para pensar. Quando eu olho para a vida desse cara, em 3 meses, as pessoas estão olhando para Obed-edom e estão dizendo: meu irmão, tem alguma coisa acontecendo na vida desse indivíduo. E o que ele estava fazendo, gente? Sendo crente. Só isso. Era só isso. Era aquilo que todos deveriam estar fazendo, colocando a sua vida no altar, porque eu não vejo nada. Se você vê, por favor, depois me procure e diz: pastor, eu quero falar para o senhor, porque ele tinha assim algo que o fazia merecer. Eu não achei. Tinha alguns até que defendem que ele é de Gate, que ele é filisteu, esse cara. Mas quem ele é? Ele é alguém anônimo, como você,
porque aqui menos de 1% consegue subir para fazer alguma coisa. Mas colocar alguém aqui em cima com esse microfone na mão, cantando, tocando e pregando, não torna ninguém aqui em cima melhor ou mais importante do que quem está aí embaixo. A grande verdade é essa. Porque a única história que me vem à mente é que esse camarada, durante 3 meses, as pessoas viram nitidamente que a arca que matava os outros, entre aspas, fazia esse camarada prosperar. Verso seguinte. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou-o a casa de Obed e tudo quanto por amor. Por amor? O cara foi abençoado porque amava o que sacerdote não amava, porque cuidava daquilo que outros deveriam ter o mesmo zelo e não tinha. Às vezes nós focamos nos grandes heróis e não tem problema nenhum, mas o que a Bíblia está me mostrando é um mero desconhecido, Obed-Edom. É alguém que a arca vai para a casa dele, provavelmente para Davi, se é que ele era um estrangeiro, pensando, se ele morrer, não tem nada de, é mais. Mas a arca não foi para a casa dele por acaso, foi porque era alguém que amava a Deus, e não a arca. Porque a arca não estava dando vitória para Filisteu, nem para Israel. O que a Bíblia, me parece, está dizendo a mim e a você, é que agora esse cara que tinha tudo para estar morto, porque os outros estiveram, e eram sacerdotes, eles morreram, e ele, está todo mundo de olho nele, esperando para ver o que vai acontecer, porque está todo mundo de olho na nossa vida. Nós estamos envoltos numa grande nuvem de testemunho, todo mundo de olho em nós, torcendo para o nosso ministério despencar, para as coisas acontecerem contrário. Está todo mundo olhando, e todo mundo que olha para ele começa a dizer o seguinte: Deus está abençoando a casa desse cara e tudo que ele tem, e isso tem um motivo: esse cara ama a Deus. Esse camarada tem o seu coração, e olha para essa questão, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com, verso seguinte, e sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele os bois e carneiros. Preste atenção, da primeira vez, quem é que carregava a arca? Os bois. Agora, o que acontecia com os bois? Eram sacrificados enquanto a arca era conduzida, carregada por homens. Muitas vezes, nós vemos essa história bem próxima de nós. Somos muito místicos. Eu fui para Israel, e eu vi gente querendo trazer a água do Jordão. Tem gente que queria saber onde Jesus pisou. Pastor, será que ele pisou aqui? Porque ele acreditava que se pisar onde Jesus pisou, a vida muda. Nós somos muito místicos. Um cara simples, como Obed-Edom, talvez descartável na visão de alguns, foi aquele que mostrou para todos o que faz o mover de Deus. O que eles queriam contra os filisteus, Obed-Edom viveu. O que eles queriam era a aprovação de Deus, mas eles ofereciam sacrifício. Eu não vi Obed-Edom oferecer nenhum. A única coisa que eu vi ele fazer foi amar a Deus, porque Deus encontrou nele, no coração desse cara, o amor. Pare de achar
que você não tem importância. Pare de achar que você não é expressivo. Você quer viver com Deus coisas extraordinárias? O ame. Cuide das coisas do Senhor, com amor, com carinho. Pastor, e qual é a coisa que Deus mais ama e que eu devo cuidar? Você. Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual é a coisa mais importante que você tem que cuidar, que é o que Deus mais ama? Você mesmo. Você quer agradar a Deus? Cuide de você. Cuide de sua saúde emocional, de sua saúde física, de sua saúde espiritual. Cuide de você de uma tal forma que as pessoas olhem para você e digam: caramba, esse camarada está igualzinho Obed-Edom. E o que ele tem? Amor. Ama o quê? Aquilo que Deus ama, que é a si mesmo. Eu queria que essa reflexão fosse conosco, para que nós possamos entender que pessoas simples podem viver coisas extraordinárias, não porque colocam uma Bíblia na frente do seu carro, não porque colocam uma estátua dentro da sua casa, não porque colocam um crucifixo, não porque colocam um rádio sintonizado, cantando um louvor, não, porque colocam amor em Deus, porque ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo.